Olá, minha amiga Marreta, meu amigo Marreta, estamos aqui mais uma vez nesse nosso programa Marretas Podcast. Eu tenho aqui junto comigo, como sempre, Bueno. Tudo bem, Bueno? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todas e todos. E hoje nós temos o prazer de ter um grande amigo, professor James. Tudo bem, professor? O grande amigo é você. Aos marretas, marretinhas e todas as marretas que estão assistindo a gente, uma alegria enorme conhecer o Bueno, que eu já tinha visto num outro podcast que fantástico. Você eu já sabia, e a toda a equipe dos marretas que está por aí, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Nossa, eu que agradeço, nós que agradecemos. Honra para nós. Para mim. Bom, para quem não sabe, eu duvido que alguém não saiba, que alguém não conheça o James, mas o James é professor de geopolítica da FACAMP. Isso. Né? E se eu fosse ler aqui os títulos dele, nós teríamos aqui um programa todo para dizer todas as coisas que ele já realizou. Mas o mais importante do James é que ele é corintiano. Pronto, agora podemos começar o programa. Agora já tô aliviado. É isso aí. E temos aqui também o Marretinha. Marretinha, manda um salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ninguém me perguntou, mas eu queria falar que eu sou corintiano também. Vamos lá, @CarijóFilmes. Sempre nas suas redes sociais favoritas. Curta, comente, se inscreva, ative as notificações e principalmente compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema pesado, né? E as nossas pautas aqui geralmente são pautas meio pesadas, bastante pesadas, e nós vamos falar sobre a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Ou da Rússia com a Ucrânia, nós vamos decidir isso depois, né? Você tem alguma notícia a respeito, Marreta? Sempre temos notícia do G1, de 26/5/2023. Em ligação com Lula, Putin confirma interesse em dialogar sobre a Ucrânia, diz governo da Rússia. Antes da gente falar dessa ligação com Lula, o James, a gente sabe que na época da declaração de guerra, o Putin não estava indo lá muito bem com a sua popularidade. Né? Há quem diz que esse foi um dos motivos de ele declarar guerra. Né? Mas, além disso, teve outro motivo? Maurício, Bueno, a gente está diante de uma guerra muito diferente. Uma guerra onde as circunstâncias, a conjuntura daquele momento, favoreceu muito Putin no ataque inicial. Por quê? Ele sofria já o primeiro grande baque político, com movimentações de minorias, sejam minorias identitárias e até étnicas. Estava remontando a questão dos tchetchenos, mais uma vez. Havia um problema muito sério com a perseguição à população LGBTQIA+, dentro do país. As jornalistas de oposição também. A também. Oposição, Bueno, isso era impressionante. Muita gente morreu, desapareceu nessa história toda. Envenenados e tal, com umas coisas estranhas. Plutônio, né? Umas coisas estranhas. E aí o que aconteceu? Nesse momento, aproveitando a fragilidade, Maurício, eles foram para cima da Ucrânia por um outro motivo. A Ucrânia se prestou, e aí eu uso essa palavra dura, mas é verdade, a Ucrânia se prestou a ser uma ponta de lança dos interesses dos Estados Unidos e da Europa, principalmente da OTAN, contra a força russa, que agora também a gente não pode deixar de mencionar, Maurício. Bueno, é com a China. A coisa, por trás de tudo isso, é uma impressão muito particular, tá? Eu acho que também tem... Bom, a gente barra a Rússia e atinge a China também. Porque a Rússia vai ser o maior fornecedor de matéria-prima para a China, se já não é. Então, atacando a Rússia, fragilizando a Rússia, ou derrubando Putin e colocando talvez um outro governante pró-ocidental, que eu acho impossível na Rússia, eles vão estar, infelizmente... promovendo essa guerra. Então, a questão interna, vou contigo, é a questão da pressão contra o governo Putin na época. E a questão externa é que a Ucrânia ameaçou entrar para a OTAN, e assim que ela ameaça entrar para a OTAN, muda toda a configuração geopolítica daquela região. Pelo que eu entendi, então, a Ucrânia estava servindo como massa de manobra aí para os interesses dos ocidentes, dos países ocidentais. Sim. OTAN, Estados Unidos... A gente estava conversando aqui nos bastidores, agora há pouco, com o Bueno. A ideia ucraniana, ela remonta a muito tempo atrás. Existe um ressentimento entre ucranianos e russos difícil de sanar. Apesar do século XVI, XVII ser uma população quase que homogênea, né? Existia uma porque a origem étnica é a mesma. São eslavos, né? Exatamente. São eslavos. Eles tiveram problemas muito graves no século XIX,
quando então Moscou se transformou num centro muito importante e Kiev passou a ser apagada. Então essa transferência de poder para Moscou, não só na época do czar, mas também em outros momentos da história, transformou a Ucrânia num estado meio que vassalo da Rússia czarista. E era um pouco ao contrário, né? Num passado mais remoto, lá pelo século X, por exemplo, você tinha a grande federação de Kiev e tal. Ele que controlava. Que teoricamente é a origem comum dos dois países, estados, vamos dizer assim. Exatamente. E nesse contexto, quando a Rússia e a Ucrânia se unem durante a Revolução, uma parcela da população ucraniana não aceitou isso, porque eles são nacionalistas na essência. E aí, junto com outras forças, tentaram minar a União Soviética. Para não transformar nosso papo numa elucubração, que não é esse o interesse, a coisa mais importante, os ucranianos abriram as portas da fronteira durante a Segunda Guerra Mundial para a entrada das tropas nazistas, esperando recuperar a sua liberdade, né? E, ao mesmo tempo, sair fora da União Soviética. Isso deixou marcas terríveis. E alguns grupos nazistas continuaram na Ucrânia até hoje, não é? Esse pensamento, é interessante você tocar nesse assunto, sabe? Esse pensamento, ele passa de pai para filho. Nós sempre falamos no Brasil, na atual conjuntura que a gente vive, que uma criança não nasce racista. Mas isso se aplica também à Ucrânia. Dentro do jantar, no almoço, aqueles russos filhos daquilo, aqueles russos daquele jeito, traidores, e na década de 30 nos deixaram passando fome para levar comida para a Rússia, porque não podemos esquecer que a Ucrânia é o maior celeiro de cereais da Europa e um dos maiores do mundo. Lá tem um solo chamado Chernozion, que é um dos solos mais produtivos. Por isso que quando aconteceu o desastre de Chernobyl, que fica onde? Na Ucrânia. Aí os ucranianos foram taxativos. Nossa vida com os russos não dá certo. Nós temos que expurgar esses caras daqui. E aí acendeu esse pensamento nacionalista. Mas lembrando que havia uma minoria pró-russa e uma minoria etnicamente russa, que participava da vida da Ucrânia. E foi esse embate que gerou toda essa situação que nós estamos assistindo nesse presente momento. James, Marretinha. Só pegando essa linha até da questão étnica, por favor me corrija se eu estiver errado, na Crimeia, inclusive, a autodeclaração como descendente russo chega a ser maior do que ucraniano. Sim. A Crimeia tem um lance interessante que ela era habitada pelos cossacos antes da formação do Império Russo, e os russos incorporaram os cossacos. E depois os russos acabaram dominando aquela região. Por isso que o lance da Crimeia, a gente estava conversando nos bastidores, dá pano para manga. Sim, porque foi o pomo da discórdia durante muito tempo. Né? Foi o pomo da discórdia. Exato. E que foi passada pelos russos, né, aos ucranianos como um ato administrativo, praticamente, durante a Guerra Fria. Né? Só que depois houve um arrependimento pela posição estratégica, enfim, por tudo que a Crimeia significa. Né? E tivemos uma guerra da Crimeia no passado, que foi hiperviolenta. Enfim. Pois é, no alvo, Bueno, no alvo. A gente tem que lembrar disso. Os russos sempre tiveram poder na Crimeia. Lá está a base naval de Sebastopol, a mais importante da parte sul da Rússia. E aí, o que aconteceu? Dentro do Partido Comunista, olha que interessante, o famoso Partido Comunista da União Soviética, o Politburo, a camada mais alta dos dirigentes, era russo e ucraniano a maioria. A maioria. E havia uma disputa interna do Politburo. Vez por outra, os russos ficavam nos bastidores e a figura era ucraniana, o líder era ucraniano. Olha que interessante. Para quê? Para mostrar para os ucranianos que não tem ressentimento, nada. Mas, no bastidor, a gente sabe o que estava acontecendo. A luta era intestinal dentro do Partido Comunista. E aí os russos, para acalmar a liderança ucraniana, falaram assim, Guerra Fria, como você bem lembrou, Bueno. Nós vamos instalar aqui 120 silos de ogiva nuclear e vamos dar administração para vocês. Aí os ucranianos, beleza, agora a Crimeia é da Ucrânia. Mas isso foi em 56. Em 1956. Então, o que os russos estão fazendo? Falaram, o Estado que recebeu a Crimeia não existe mais, que era a Ucrânia soviética.
Portanto, a gente aguentou até agora, vocês têm que devolver para nós, porque é nossa. É sensacional isso, James. Eu vou agora eu vou falar assim livremente. Por favor, Bueno. Falarei livremente. Por favor. Né? Não temos censura. Não temos censura. Aqui é uma retas, né? Então vamos falar livremente. Eu acho isso tudo de um anacronismo assim tão grande, se a gente for pensar, né, no Hobsbawm, que escreveu Era dos Impérios, né, sobre o século XIX, né, e o nacionalismo, e a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo parecia num passado assim tão remoto, né, se a gente for parar para pensar. Então a guerra em si já é um anacronismo, e essa retomada que a gente percebe aí do nacionalismo, e que eu acho que o caso Rússia e Ucrânia, né, é bastante simbólico. O Yuval Harari trabalha isso no livro dele, né, toda a narrativa que é construída pelos russos sobre a inexistência da Ucrânia, né, e toda a narrativa ucraniana para reafirmar, né, que existe ali uma cultura que é própria, que existe uma história que é própria e tal, e que vira uma grande guerra de narrativas. E aí eu vou chegar no ponto que eu quero, né, que é sobre exatamente essa coisa do nacionalismo, né, porque para mim existem duas coisas assim muito latentes, né. Você tem um nacionalismo ucraniano, que é um nacionalismo feroz, né, que em alguns momentos descamba para o neonazismo, e aí eu queria que a gente comentasse, batesse uma bola sobre isso, porque pouca gente sabe disso, porque o Zelensky ele tá vencendo na ofensiva midiática, né, na ofensiva das redes sociais. O Zelensky ele sai vitorioso, e pouca gente se lembra que por trás da vitória do Zelensky nas eleições existem grupos neonazistas super atuantes na Ucrânia, que são ultranacionalistas e que têm os russos como alvo. E como você falou, os russos seriam uma minoria ali que são alvo, né, dessa história toda. E esses grupos que apoiaram o Zelensky nas Sim, eleições, apoiaram, né? Tá por trás das eleições. E do outro lado, você tem o Putin, que me parece uma tentativa mal ajambrada de czar, misturado com o líder da KGB, né? E é uma coisa meio anacrônica, assim, tipo, sei lá, a gente não sabe se está olhando para a época anterior à Revolução Russa ou se está olhando para a época da Guerra Fria, né? Mas para a época de hoje, certamente a gente não tá olhando. E ele faz comícios enormes. Eu fiquei olhando para o comício dele, que é um negócio muito impressionante, né? Porque é um estádio de futebol lotado, e ele diz: a Rússia tem direito de ser forte. E a galera levanta e tal, e todo mundo bate palma. Então, me parece que essa guerra também está sendo travada em outros territórios, o que o nacionalismo joga uma cartada assim muito interessante aí, né? Muito, muito. A Simone, minha companheira, ela costuma dizer: Putin, senhor de todas as Rússias. É o cara que encarnou da melhor forma a visão czarista. E a gente tem que lembrar de uma particularidade da Rússia. A Rússia, por si só, ela está acostumada com governantes longevos. Então a população não vê com tanto problema. Isso é uma coisa que o Ocidente precisa entender. Mas isso não justifica o Estado inteiro reverenciando um cara, culto à personalidade. E a gente sabe que isso rola às vezes na Rússia e de forma muito perigosa. O nacionalismo, que é uma coisa bastante preocupante na minha opinião, ele é a resposta à falência da globalização liberal que foi imposta no mundo pós, vamos dizer assim, pós a queda do Muro de Berlim. O modelo que foi imposto é um modelo que não dá emprego, rebaixa salários, coloca o mundo à mercê de tecnologias que a gente não sabe onde vai dar. Né? O desemprego estrutural está aí para a gente lembrar. Não sou ludista, hein? Sair quebrando as coisas, não é isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo do trabalho está sendo devastado. Né? O mundo do trabalho está passando por uma reviravolta. E se você pegar a própria, rapidamente, te cortando aqui um pouquinho, mas eu me lembrei imediatamente do filme Adeus Lenin, né? Que tipo, tem toda essa nostalgia em relação ao fim da União Soviética, que no caso era na Alemanha, né? Mas tipo, tem tudo a ver com o fim da União Soviética, com o fim, né, da própria Guerra Fria. E você tinha uma nostalgia com relação àquele tempo, né? Então, acho que o Putin encarna muito isso. Encarna muito isso. Putz, a Rússia foi forte no passado. Muito. E ela precisa voltar a ser respeitada. E a gente precisa colocar as coisas na mesa, né? Você falando, eu lembrei de uma coisa, Bueno. Eles passaram 10 anos à míngua, que é a época do Yeltsin. Sim, a época então, do olha que coisa louca que o Bueno fez a gente lembrar. O Putin aparece depois de um
perdão a palavra, marretas e marretos, Aqui pode falar. Depois de nádegas flácidas, não é? Um bunda mole, né? Bunda mole, né? Depois de nádegas flácidas, que não sabia nem o que estava fazendo mais lá. Aí os caras entram e E tomam. gostava de uma vodquinha. Nossa, a gente vê Nossa. imagens daquele jeito. Aham. Então, o Putin encarna essa coisa do... Você foi muito preciso, Bueno, da Rússia forte. E aí ele viveu mais ou menos o que nós vivemos de 2000 até 2012, que as commodities estavam em alta. E a Rússia vendeu petróleo, gás. Criou uma rede de abastecimento. E aí o que aconteceu? Isso tudo começa a ruir. E lembrando que, na época que a guerra começa, as reservas russas estão em baixa. Reserva de grana. Então tem tudo a ver isso que você falou, de ele pegar esse gancho da guerra e começar a desempenhar, falar, nós vamos fazer uma guerra, porque esses caras estão ameaçando o que nós conquistamos nesses 20 anos, que é a Rússia grande. O James, aproveitando que você falou aí a respeito das reservas que eles têm, estou falando de reserva agora, petróleo, gás, etc. A gente sabe que a Europa tem passado um sufoco com isso, sobretudo no inverno que acabou de acabar na Europa, né? Eles passaram um sufoco com o abastecimento. Isso. E tem uma outra informação também, que os carros elétricos... Então, você vai comprar um carro elétrico hoje na Europa, você às vezes demora 8 meses, tem que ficar esperando 8 meses, porque a bateria é fabricada Com produtos acho que da Ucrânia. Da Ucrânia. Mas, enfim. Então, essa guerra, né? O quanto essa história da Alemanha, da França, enfim, né? Entrarem em combate moral, né, com a Rússia, o quanto isso não está prejudicando o povo europeu? Olha, as eleições nos países europeus têm demonstrado isso. Putin, lembrando o que o Bueno disse, Putin encarna esse saudosismo. Nós éramos fortes. Então, o Ocidente lê Putin, muitas vezes, Bueno, como um comunista. Um neocomunista, que está longe, hein? Mas muito longe disso. Não, eu fico muito louco com isso, porque assim, as coisas elas são todas muito construídas. O nacionalismo é uma comunidade imaginada, como já diria o Benedict Anderson, né? E aí você começa a imaginar um monte de outras coisas, né? E as pessoas vivem na imaginação, né, disso tudo. E a mídia cai em cima e você constrói toda uma ideia em volta daquilo que é imbatível, indestrutível, né? Força e os das caras estão lá, narrativas. a força das narrativas, que a gente não está usando muito essa palavra ultimamente, Sim. mas ela tem força. Para mim, Tem. ela ainda tem força, Tem né? A muito, força das tem narrativas. muito. Então, mas isso tem trazido alguma... Sim, o que aconteceu é que, por exemplo, a Alemanha, que é um dos maiores clientes da Rússia, ela teve que criar um plano de contingência para o inverno. O plano de contingência deu certo, só que eles começaram a comprar gás vindo através de navio, 4 vezes o preço. O governo subsidiou 6 meses. Agora que acabou o inverno, veio a primeira conta de luz. Nabo. Nabo. O preço Terrível, subiu e abriu uma ferida na economia alemã que a Europa está balançando. Ainda estão pegando os dados para ver se a Alemanha já não entrou numa recessão profunda. Porque se a Alemanha na Europa entra numa recessão profunda, vai todo mundo ladeira abaixo. Não é à toa que eles anunciaram os tanques ultramodernos para apoiar a Ucrânia, enfim. Porque eles estão estão desesperados. investindo na Ucrânia, né? Eles estão desesperados. Sabe quem quer falar agora? Quem? Marretinha. Marretinha, manda Fala, Marretinha. James, seguindo nessa linha do inverno, que sempre tem a ver, né? O inverno russo, o inverno europeu. Tá começando o verão na Europa. Então consome-se menos gás. Você tem aí talvez 4, 6 meses de um consumo menor. E eu vou repetir a palavra que você usou, nabo. Nabo. E aí, quando chegar no fim do ano? Aí é que está a situação. Jogar essa guerra para uma guerra de longa duração é talvez o maior risco que a humanidade tem hoje. Porque as cadeias produtivas, muitas delas dependem do gás russo. Então vai chegar uma hora que você vai... E o plano de contingência na Alemanha é assim, mal. Primeiro, para fábricas de supérfluos. Segundo, para grandes supermercados. Terceiro, para mercadinhos. Quarto, para escritórios, para evitar chegar no consumidor na casa, porque isso se lê não ter calefação, né? É não ter gás para calefação.
Então, o plano de contingência alemão é muito bem organizado. Mas eles passaram, vamos dizer assim, incólumes praticamente por este momento, mas no próximo, eu acho que, como Marretinha lembrou, a coisa deve piorar e o plano de contingência vai ter que ser adotado. Porque o gás está vindo de produtores americanos no meio do oceano, eles tiram gás, mandam nos navios, cai um pouco a pressão. É uma série de problemas que eles têm que enfrentar. Mas, desse momento, eu acho que a Europa está extremamente preocupada com isso e por isso que, às vezes, eles têm um lance meio dual, né? Você vê que a Alemanha, vez por outra, fala, não, mas dá para conversar com o cara lá? Vamos falar com o Putin? Vamos convencer o Zelensky? O Macron está mais empenhado nisso. Pô, gente, é melhor a gente não ir totalmente pela cabeça do Biden, porque isso pode dar uma merda muito grande. Vamos sentar nós aqui, porque o continente depende disso. Macron tem dado alertas. Agora, se isso não for levado a cabo, eu acho que a Europa vai sofrer muito mal. Muito. E aí eu vou aproveitar, já que essa seria uma das minhas perguntas mais para frente, mas eu já vou aproveitar para te fazer logo, James. Qual que é a perspectiva falando do setor militar, efetivamente, né? Porque, assim, teve um avanço russo, né? Você teve uma ofensiva russa grande, depois você teve uma contraofensiva, né, ucraniana, e na virada do ano a Rússia começou a avançar novamente, né? Aí agora a Ucrânia recebe essa ajuda, armas mais modernas, tanques modernos e tal, sistemas antiaéreos modernos e tal. Você tem notícias assim da perspectiva? O que a gente pode esperar disso daqui para frente? Olha, é um campo muito pesado de discussão, porque talvez, Bueno, seja o coração do problema. Porque quem está sendo também alimentado de uma forma até irresponsável é o complexo militar americano, estadunidense. E o complexo militar estadunidense não está abastecendo direto a Ucrânia. Vamos dizer que está usando a Europa para... vamos mandar meia dúzia do meio e você manda 3 dúzias do seu. Então, por enquanto, está assim. Mas, foi ontem ou hoje, Bueno, eu vi uma declaração de um senador que o Zelensky sentar na frente dele, ele fala assim, os russos estão morrendo, estamos conseguindo. Aí o senador americano, que nem é do governo, é só do Senado, ele diz assim, se russos estão morrendo, é o dinheiro mais bem gasto na história dos Estados Unidos. Aí você vai pegar o currículo do cara, é eleito pelo sistema de armas, pela indústria armamentista. Do rifle, né? Aquela Associação Nacional do Rifle. Isso, esse bloco aí, desse bloco. Na Rússia, durante aquele momento que o Putin se beneficiou das riquezas e a economia russa cresceu pra caramba, Putin foi muito esperto. Ele investiu, não digo metade, Bueno, mas 30% desses ganhos na modernização das Forças Armadas. E hoje a Rússia tem um arsenal preparado. Não quero puxar sardinha para os russos, que não é minha intenção. Mas eles têm condições de acabar com a guerra. Só que é de uma forma devastadora. Não digo nem armas estratégicas. É avançar tropas mesmo. Só que tropas russas em campo, pelo que eu li a respeito disso, elas são incontroláveis. Ao mesmo tempo que elas tomam, elas saqueiam. Então, o próprio comandante... Saqueiam, estupram... tudo que tiver pela frente. Varrem tudo que tiver pelo caminho, porque o negócio é tocar o terror também e acabar rápido. Lembrando dos tchetchenos, é isso que o Bueno falou, os tchetchenos, quando perdiam um filho na guerra, os russos ficavam com o corpo. Porque a tradição tchetchena é enterrar o filho no próprio quintal, como herói. E aí, quando acabava a batalha, eles chamavam os pais, qual é que é seu filho aqui? É aquele lá. Vou levar para enterrar. $250. Cobravam para dar o corpo. Essas são as tropas russas, gente. Não que as ucranianas sejam diferentes. Isso aconteceu na Crimeia também ou não teve Não, tempo? não, isso na Crimeia não. Por quê? Porque o Sergei Shoigu, que é o ministro da Guerra, ministro da Defesa, ele baixou uma norma muito rígida para evitar que houvesse descontrole. E mesmo assim, tem lance de sequestro, denúncia de sequestro, tem roubo de crianças, tem absurdos acontecendo. Absurdos. Mas o lado ucraniano também tem.
Então não é uma guerra do certo contra o errado, do bom contra o mal. O que a gente tem que olhar para essa guerra é quem quer a guerra, quem quer a paz. Eu acho que a presença da figura do Lula nessa discussão cai nisso. Pá, vamos lá, quem quer a guerra, quem quer a paz? Então, se nós temos um complexo militar deste tamanho, essa guerra deve prosseguir durante muito tempo. E os europeus alimentando o Bueno do jeito que estão fazendo. Você vê que a Turquia, no começo da guerra, mandou um tipo de arma, os drones Bayraktar, que são drones terríveis. Eles descem numa velocidade absurda e pegam todo mundo de surpresa. E a Turquia viu que a coisa ia ser prolongada, a Turquia mudou. A Turquia falou, peraí, acabou, não estou fabricando, entra na fila, porque automaticamente o Putin mandou uma mensagem para o Erdogan. Pô, peraí, nós temos negócios juntos. Exemplo, quem constrói uma das centrais nucleares mais importantes hoje da Turquia é uma empresa russa. Então, existe um jogo de bastidor nessa história toda que coloca o complexo militar como o centro dessa questão. Lembrar um fato bem curto para a gente entender. Há uns 3 meses atrás, uma parte de um armamento recebeu um ataque, eles estavam dentro de um trem, recebeu um ataque e todo mundo falou, veio da Rússia. E era na fronteira com a Polônia, lembrei. Na fronteira com a Polônia. Os russos falaram, mas como? A gente está muito longe. A arma que atingiu lá não pode ser lançada daqui. E aí foram ver, eram traficantes de armas ucranianos que tinham roubado o próprio exército ucraniano e iam vender essas armas no mercado paralelo. E aí abafaram o caso. Eu queria tocar um pouco nesse ponto, se você me permite, James, e vocês me permitem. Uma das coisas que a gente, por exemplo, né, eu vou trazer 3 coisas aqui agora. A primeira é justamente essa coisa do armamento, né? Há notícias de especulação violenta com relação às ações das empresas armamentistas, inclusive americanas. Tem um especulador, né, que parece que ficou famoso, me fugiu o nome agora, que antes da guerra começar, ele já sabia que a guerra ia começar e ele saiu comprando um monte de ações e ficou bilionário, né, com isso. E esses especuladores continuam alimentando, né, a guerra. Então, acho que tem uma resposta já para essa pergunta, né, que eu acho que é uma resposta bem óbvia. A segunda coisa que você citou, que eu achei sensacional, né? Porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, elas precisam entender isso. Vou voltar nesse tema porque eu acho que ele é muito importante. Não há mocinhos e bandidos, né? Porque quando você tem um exército, que é o exército ucraniano, que tem como uma das suas bases, né, o neonazismo, e que existia lá dentro da Ucrânia, antes da guerra começar, uma estratégia de limpeza étnica, eu vou repetir, porque uma limpeza étnica contra russos e contra judeus, né, e contra outras minorias, né, e que foram essas pessoas que estiveram ali por trás, né, do começo da guerra e do exército, e que depois viraram assim, tipo um símbolo do exército ucraniano. A gente imagina que tipo de atrocidade não tem de lado a lado, né? E aí eu vou até citar uma brincadeira que a gente fez aqui para falar do Lula, que é a terceira coisa que a gente, né, falou aqui. A gente estava nos bastidores aqui antes de você chegar falando da Rússia, né? E aí as críticas que o Lula recebeu, e aqui não estamos defendendo o Lula, mas estamos posicionando a coisa, né? Ele abriu uma porta ali para o diálogo, né? Enquanto que o mundo está lá. Ah, não, porque eu não quero falar com esse Putin, que eu não quero falar com a Rússia, porque ninguém vai conversar com a Rússia e tal. Eu não vou conversar, não, e você também. Manda prender o Putin. Manda prender, tal, não sei o que. Mas, então vai lá você e ataca primeiro, né? Vai lá você e prende primeiro, e aí ninguém vai. Né? Porque a história, né, mostra pra gente que o Napoleão foi, o Hitler foi e ninguém voltou. A verdade é essa, né? Então, tipo, é um imbróglio ali, o que me causa uma certa tristeza, né? Pô, e essa tropa ucraniana, o tal do batalhão Azov, talvez eles promoveram entre 2014 e 2021 uma carnificina nas províncias russas, ali na fronteira, que agora se declaram Rússia, da ordem de 15 mil pessoas foram mortas, algumas fuziladas. E o ressentimento que esses ucranianos nutrem é que me causa bastante temor de que o modelo de combate ucraniano seja consagrado pelo Ocidente como se fosse, olha, é assim que a gente tem que lutar contra os tiranos. Mas quem é Zelensky, gente? Zelensky é oriundo disso. Zelensky nunca tinha dito que era descendente de judeus. Foi só ele assumir,
Para quê? Para arregimentar a ideia de que há um movimento antisionista por parte de Putin. Meu, as coisas andam muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Então, as notícias que vêm da guerra transformam esse mundo num calabouço que a gente não sabe onde vai cair amanhã. A gente não sabe onde vai cair amanhã. Então, essa guerra, ela traz, além da guerra interna, além das contradições da própria Rússia e da própria Ucrânia, ela traz esse ingrediente de uma guerra plantada num momento onde o mundo está assistindo uma nova configuração geopolítica. Né? Ô, James, eu queria comentar duas coisas aqui que, assim, não nem comentar, eu queria fazer essa pergunta para você e também para o Bueno, que realmente é uma dúvida minha. Bom, primeiro vamos falar sobre, você está dizendo que a Alemanha não sabe muito bem se, às vezes, ela é a favor do Putin, às vezes não. Exato. Mas aconteceu uma coisa no Brasil muito interessante, né? O governo foi pedido, a ele foi solicitado que se mandasse lá alguns milhões de dólares para munição para um determinado tanque de guerra ucraniano. E o Lula não resolveu não mandar. Fato é que logo depois o Brasil tinha exportado para as Filipinas 28 tanques e a própria Alemanha barrou, porque como ela detém as partes tecnológicas, ela tinha o direito. Barrou, né? Barrou esse comércio. Uma retaliação, né? A mim me pareceu uma retaliação. Esse é o primeiro né, que eu acho que não faz sentido uma coisa com a outra. E a segunda, eu vi que o Guga Chakra colocou no Twitter que, olha, é um absurdo que vocês estão falando, que o Zelensky é nazista, ele é filho de judeu, pai e mãe, né, judeus e tal, e que jamais ele faria isso. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Zelensky colocou foto dos antepassados. Não, eu digo dos soldados. Até eu marquei aqui, porque o nome é difícil, é Totenkopf, que é um símbolo de uma guarnição nazista. E ele colocou a foto dos seus soldados com esse símbolo. Então eu estou vendo duas coisas aí que eu não estou conseguindo entender. Sim. Eu queria que vocês me ajudassem. Na Guerra Fria era mais simples, né, professor? Muito mais. Não é. Pô, por isso que eu falo, eu vou refundar o Partido Bolchevique. Vamos lá, vamos mudar, né? Vamos voltar. Volta que estava mais fácil. Estava tudo muito mais claro, né? Muito mais claro. Então, primeiro, qual que é essa do Zelensky aí? O Zelensky é isso que a gente estava conversando, Mal. Entrar um pouco mais profundamente nisso. As forças que apoiaram o Zelensky emergem da direita americana. Deixa eu explicar para vocês como é que eu enxergo isso. É uma visão particular, Bueno, mas eu acredito, dessa vez é modéstia às favas. Né? Eu estou amando as visões particulares. Modéstia às favas. O que aconteceu? A Ucrânia, 2010, 2011, já tinha um monte de problema com a Rússia. Cobrança do gás que passava por lá, essa questão étnica que o Bueno lembrou. Tinha um monte de coisa acontecendo. Mas, naquele período, olha que coisa simbólica. A Ucrânia barrou a compra de terras por estrangeiros. Ou não, aqui estrangeiro não pode ter terra. Aí os Estados Unidos começam a afagar a Ucrânia, porque essas fazendas ucranianas são altamente produtivas. Mas quem era o governo que estava no poder naquela época na Ucrânia? Um governo pró-russo. Aí a jogada foi xadrez, mal, xadrez. A União Europeia faz um convite para a Ucrânia. A Ucrânia analisa o convite e diz, mas a gente vai sair perdendo. A gente prefere continuar com o nosso acordo comercial com a Rússia. Foi o que os Estados Unidos precisavam para, por baixo do pano, insuflar esses grupos através da ultradireita americana, que ligada à ultradireita ucraniana, botar esses grupos na rua, até o símbolo deles é estranho, Buenão, tipo de uma letra grega, uma bandeira muito maluca, grupos nazistas. Em 2013, acho que 13, pouco antes da queda do último governo pró-russo, o John McCain, senador americano, vai para um comício, Bueno, em Kiev, um comício da extrema-direita, e diz assim, textualmente, amigos ucranianos, estamos aqui para apoiar vocês. A Rússia não pode submetê-los desta forma. Pô, um senador estrangeiro, num palanque, e a ultradireita ucraniana, não pode. Mas os americanos fizeram isso. E você acha que daí foi o surgimento do Zelensky, não foi? Então.
Aí eu vou falar agora, vamos fofocar, né? Vamos lá. Que ninguém nos ouça, né? Que ninguém Vamos nos lá, ouça. vamos lá. O ex-presidente nosso apareceu uma coisa parecida. É a oportunidade com a perspicácia. Não pode ser um cara muito esperto, porque dá um pé na gente. Não pode ser um cara muito tranquilo, porque não vai passar força. Pega a pesquisa, mito. Tá, Pô, você a acha que foi molecada mais ou começou menos com essa isso? história de mito, não é porque ele era fodão. Era tiração de sarro porque ele falava. Porque ele falava umas merda tão grandes. Esse é um cara mito. Aí isso foi apropriado. E o Zelensky surge no mesmo embalo, com um agravante, né? Ele não vem de meio militar. Ele era da TV, era do cinema. E aí ele começa a criar no imaginário do povo ucraniano, através de sketches, de filmes, de curtas, piadas, mostrando que os ucranianos podiam um dia sonhar. A pesquisa apontou, eu votaria nesse cara se ele fosse candidato. E ele acabou abocanhando o poder. Mas também não tem a unanimidade, tá? Ele já colocou na clandestinidade, ou seja, proibiu 13 partidos políticos. E troca de comandante toda semana. Porque os caras se rebelam. Porque os caras estão dizendo, nós estamos morrendo também. Pô, não é, as famílias estão pedindo para parar com isso. Ninguém... Vamos pegar a primeira fala do Bueno. É a coisa anacrônica. Não podia estar acontecendo isso. Não podia, Bueno. Não, e é muito louco o que eu estou pensando aqui, né? Que agora eu posso até lançar essa enquete, todo mundo se quiser, né? Pode participar, tá? Pode mandar aqui. Se você tivesse que escolher uma pessoa no mundo que fosse, assim, minimamente capaz de lidar com esse problema, não seria o Lula, gente. Pois é. O Lula tá lá lidando com um congresso bolsonarista, com o Centrão, entendeu? Com todo mundo ali, com a política brasileira. Pô, tem que trazer esse cara, pô. Esse cara tem casca pra poder falar de desse Itamaraty, né? E com o know-how de Itamaraty, né? Pô, toda certeza. Eu escolheria o Lula, meu voto seria no Lula. também, Negocia alguma coisa aí com alguém, colocaria o Lula lá. É o Clube da Paz. Porque assim, é escancarar para o mundo. Vocês estão de que lado? Vocês estão do lado de lá? Não, cascudo ele é. O negócio é, vocês estão do lado de lá ou do lado de cá? Qual foi a primeira coisa que ele fez ontem? Mandou um saudando o Erdogan pela vitória na eleição, porque ele já quer ganhar o Erdogan do Clube da Paz. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele saudando o Erdogan é uma coisa, há um tempo atrás, impensável, né? Impensável. Quer Impensável. dizer, E a eles- nossa direita aqui diz que é prepotente. Não. Aqui os caras precisam... Primeiro que a direita precisa ler, né? Começar a ler. né, Começar a primeiro, ler. né? O dia que eles começarem a ler, vai. Agora, a situação que o mundo vai assistir nos próximos meses, com a reunião dos BRICS e a reunião do G20, vai aprofundar tudo isso que a gente falou aqui. Porque o Lula vai se colocar no centro da discussão. Eu acho que é um legado que ele quer deixar também, junto com o Celso Amorim, de terminar a construção da multipolaridade que foi afetada com a queda do governo Dilma, talvez um pouco antes com a crise de 2008 e 2012, mas, enfim, uma situação que pudesse mostrar ao mundo que, gente, a gente está no esgotamento eminente do planeta. Está esgotando. As forças, a energia está num vácuo, num buraco difícil de se resolver. Então, como é que a gente vai fazer? Eu voto com você. Então, se a gente for convocado, nós vamos lá com a nossa plaquinha. Quem você Então- vota? Companheiros, eu Eu- voto eu- no Então eu vou... E pode ser ao longo da história também, pode trazer outras personalidades que já morreram. Então eu Bota vou- na mesa aí, pode vamos ajudar. lá. Eu vou aproveitar e colocar para vocês aqui as condições do Putin para acabar com a guerra, Boa. né? E aí eu gostaria que vocês... Vai virar mesa de jogo de botão, né? Vamos porque lá? a Ucrânia É. também tem as condições dela, né, também. né? Mas o Putin primeiro, renúncia à OTAN, que a Ucrânia renuncia à OTAN. Era meio óbvio, não é isso? Né? Deixa eu te cortar logo de cara. Não, pode cortar uma por uma, pode falar Pô, uma nos por anos uma. 60, quando depositaram lá em Cuba um tubo que falaram que tinha míssil nuclear apontado para os Estados Eram Unidos, silos, né? Eram silos. cerca, não passa nada, para! Crise dos mísseis. Aí o russo tá falando, não, vocês não vão instalar míssil aqui na esquina de novo, não.
Agora não pode, agora pode, porque agora é a gente que está instalando. Pô, por favor, seu Maurício. Mas já que você falou de na Cuba... época tinha os X-Men, né? Hoje não tem, né? É verdade. Já que você falou de Cuba, eu tenho uma dúvida aqui. Talvez seja uma pergunta boba. Não, vai. Eu sei que Cuba é um dos países que está ali do lado do Putin. A minha dúvida é se isso é um agradecimento histórico pela que a União Soviética já fez ou nada a ver. Acho que tem tudo a ver. Mas tem um parênteses nessa história, na visão geopolítica, se me permite. As relações entre Cuba e Rússia deterioraram muito quando caiu o muro. Sim. E os russos fizeram assim, ó, se vira. Tchau. Planta açúcar aí. Então eles têm na história cubana, ou história não, no planejamento econômico, esse período de 10 anos, chamado período especial, que foi onde eles reconstruíram a economia em outras bases, mas cercada desse bloqueio americano. Uhum. Então, sim, eu acho que é muito mais um respeito histórico e talvez uma contestação ao poder dos Estados Unidos, né? Acho que mais isso, né? Talvez seja mais isso. Mas que vem dessa história, né? Uhum. E aí você encontra essa solução. A segunda condição do Putin é que... Quer dizer, as condições do Putin são mais a respeito da Ucrânia, né? Sim. Que a Ucrânia renuncia à entrada na Comissão Europeia. Sim. Né? É muito importante porque quando ele aderir ao Tratado de Maastricht ou a qualquer tratado europeu, a Ucrânia está colocando dentro do seu território empresas europeias franqueadas pela ausência de tarifa, desequilibrando os fluxos e redes que vêm da Rússia. Talvez tenha até concorrência nisso. Não posso afirmar, mas talvez tenha até concorrência. Uma outra... Essa aqui, eu acho que dá bastante pano para manga, a obrigatoriedade da língua russa. Por quê? Os russos acreditam que a Rússia não termina no seu território. Aonde tem um russo é a Rússia. É aquela visão deles. E os russos acreditam que o melhor caminho para se restabelecer a paz seja pela via da cultura. Eles são muito ligados a isso. Então, se você admitir que a língua volta, é sinal que você me respeita. Se você continuar com essa história de bloquear a língua, é um sinal claro de manutenção do desrespeito. Através da cultura, que é muito forte, né? A última condição deve ser que a Ucrânia deixe de existir, né? Que afunde, Deve né? ser a última condição, provavelmente. Faltam, Você já pode pular para a última. faltam só mais já. duas, só mais duas. Pode pular para a última. Parar de receber armas do Ocidente. Essa é uma condição que eu colocaria se eu fosse negociador. Porque começa por aí, esgotar o fluxo de armas imediatamente. É o tal do cessar-fogo que falaram. Companheiro, tem que ter o cessar-fogo. Imediato. Não Já pode trouxemos ter o Lula no Marretas, olha só, a gente. gente- O Lula tá no a Marretas, gente- pessoal. Cheguei no Marretas e fiquei. É isso. Não é? Já pode, pô, pronto, acabou. Não é? É isso. Para de mandar arma, cacete. Não dá para mandar arma. Porque isso não vai ter fim. E outra, o terreno na Ucrânia... Eu estou falando demais, né, Mal? Não, muito pelo O terreno na contrário. Ucrânia é contrário. plano pra caramba. Então, o que acontece? Para de ter um foco de guerra aqui, pipoca outro aqui. Porque os caras não têm onde se esconder. Não tem montanha que nem no Afeganistão, que sai o Bin Laden no meio da caverna. Não. Não tem nada disso, É plano, é uma planície gigantesca. É bombardeio 24 horas por dia. Então, eles têm que parar com a arma, porque senão pipoca a guerra toda hora. E temos a última. Ah. A última condição é reconhecimento da tomada de Crimeia. Né? Esse eu também colocaria por aquilo que a gente estava conversando, Bueno. É a questão do... Pô, era meu. Eu te cedi. Você foi lá e começou a chavecar os meus inimigos. Agora eu vou tomar o que é meu. Não é empréstimo, mas isso não se aplica. Mas era meu. E a posição geográfica é importante ali no Mar Negro, né? Não, e outra. Se você não dominar aquilo, você começa a abrir o Mar Negro para outras potências entrarem. Então, aquilo vai levar para o Mar de Mármara, Bósforo, Dardanelos, Mediterrâneo. Os soviéticos, muito inteligentemente, não colocaram lá toda a força naval. Ali só está 20% da força naval russa. 40% da força naval russa está no Báltico, no norte, e a maior frota russa de guerra está em Vladivostok.
Isso para eles com perdão da palavra, é foda. Porque para mobilização rápida, tem que dar uma puta volta para uma guerra. Mas lá eles, pelo menos, estão garantidos. Submarinos e grandes navios. Então, a Crimeia é questão de honra. Então, essa é uma das condições, acho que essa é uma das mais corretas, né? Eu acho que para pacificação, eu acho que seria o caminho inicial. Tá. Vamos resolver a questão da Crimeia e em seguida se fala do resto. A triste notícia é que a gente está acabando o nosso programa. Mas então, eu queria fazer uma última colocação aqui para o professor, que é assim, eu acho que está bem claro para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, quem ganha com essa guerra. Né? Eu acho que a gente tem aqui algumas pistas assim, bem interessantes. E aí eu queria trazer quem é que perde, né? Porque isso muda um pouco a nossa estratégia, né? Porque eu acho que a gente está um pouco tomado por essa coisa das redes, e aí o apoio ao Zelensky é quase que imediato, né? Tipo, e a crítica ao Putin também é quase que imediata. E talvez essas não sejam as melhores estratégias, né, de você apoiar, sustentar o lado. Eu acho que a gente está só ajudando a sustentar quem já está ganhando, né, com a guerra. Então, acho que talvez um caminho seja a gente expor quem, na verdade, está perdendo, né, com a guerra. E aí eu falo muito diretamente das crianças, principalmente a educação, as crianças que não estão indo para a escola, que não estão conseguindo estudar, que estão sendo privadas do convívio com as outras crianças. Eu falo das mulheres, eu falo das famílias, eu falo da população civil, eu falo dessas pessoas, dos refugiados, né, desse sofrimento humano intenso, e que às vezes aparece, mas acaba se banalizando, né, como um ano de guerra, 1 ano e meio, aí virou Oriente Médio. Explodiu mais uma bomba e morreram 150 pessoas. E o Oriente Médio é a banalização da violência e a gente acaba não se sensibilizando com isso. Então, acho que tem um apelo que eu queria reverberar com você, professor, que é esse apelo. Eu estava ouvindo falar de uma equipe da Globo, né, que é composta por 5 pessoas, 5 jornalistas, 4 jornalistas, um segurança, que os caras começaram lá na Polônia, é o Rodrigo, acho que é quem lidera esse time, e que eles estão chamando atenção para essa coisa mesmo, do lado humano, né, visitando as pessoas, os refugiados, visitando 1, 2 vezes, falando das crianças, visitando lá os postos da Unicef que existem na Ucrânia. Gente, são essas pessoas que perdem. Sem dúvida. Né? E economicamente falando, o mundo sai perdendo muito, né? Porque passar frio na Alemanha no inverno também não é um negócio para qualquer um, né? Então, tipo, falar um pouquinho sobre isso, professor, alguma coisa reverberando um pouco isso. Acho que essa lógica tem que ser colocada. Essa é a lógica que talvez o Lula precisa invocar. O Lula precisa trazer para o meio da discussão. Para dizer, peraí, o Bueno estava falando aqui, a gente estava em off, 3 anos, 3 gerações para recuperar o déficit educacional. O déficit educacional. Porra. Quando o Marretinha falou a palavra déficit educacional, bateu um negócio na minha cabeça, porque você sempre vai lembrar disso como aconteceu com a queda da União Soviética. Porque eles abandonaram as crianças. A economia, quando não vai bem, nada vai bem. E quando não tem paz, as forças menos protegidas socialmente acabam sucumbindo. E aconteceram fatos marcantes nessa história, e a guerra proporciona isso, que é a banalização do mal, né? A banalização da desgraça, que as pessoas saíam para a Polônia, e aí ficavam lá nos campos de refugiados ou na casa de alguém e tal, porque a Ucrânia tinha grana, a população tinha uma certa grana. Mas alguém da família tinha que voltar para garantir ficar na casa, porque o medo é que os russos tomassem e trouxessem russos de Donetsk para morar na casa que era deles. Colonizassem. Então, o impacto psicológico disso, Bueno, é devastador. E você falou uma palavra também que mexeu comigo. É um Oriente Médio. A conciliação entre russos e ucranianos, se não for feito nada em curto período, agora, essa ferida não vai cicatrizar, nem que você eduque uma nova geração para paz e amor, porque os ressentimentos vão ficar perpétuos. Você tem uma nova Palestina, só que dessa vez no leste europeu. Exato.
Semana passada, parece que o líder da Sérvia mandou de novo tropas para a fronteira de Kosovo. Quer dizer, começam a pipocar situações que, se não for feito nada, e até politicamente para o Lula é importante, não estou fugindo da discussão, porque para a economia brasileira voltar a crescer a plenos pulmões, a gente precisa das cadeias produtivas harmonizadas, funcionando. E eu acho que o Lula precisa incorporar isso no seu discurso. Não vai para Moscou, não vai para Kiev, vai para um campo de refugiado. Pega o Obrador, pega sei lá, o Erdogan não, porque o Erdogan já tem um monte de refugiado da Síria. Mas pega uma moçada aí do mundo do sul global e vai lá num campo de refugiado. Chama a atenção da mídia para isso. Visita um hospital com mulheres estupradas sobreviventes, né? E pode fazer dos dois lados. Pode fazer dos dois lados. Mostrar que Donetsk também foi devastada. É incrível, é incrível. Mas é muito bem colocado isso, sabe? Eu acho que na guerra as coisas são... A crueldade da guerra, ela marca. Ela marca gerações e deixa sequelas terríveis que impedem a construção de uma cultura da paz. O que nós estamos fazendo é impedir a construção de uma cultura da paz no mundo a cada dia que esse conflito continua, fora os outros conflitos que a gente não falou hoje. É isso. Muito obrigado. Vou saudar aqui o professor, vou saudar a presença do James. Não, eu que agradeço, Bueno. Muitos aprendizados, todos muita meus. Sintonia de pensamento. Sem dúvida. Estou até emocionado aqui, Obrigado. Encerrando o programa. Obrigado. Foi uma honra, professor. Foi um prazer enorme, minha, professor. Bueno. Tá bom? Mal, a gente nem conversou direito e já vim para a mesa. Pois é, né? É verdade, né? E você vê como saiu Você direitinho, precisa né? vir em casa, trazer o Precisamos Bueno, mesmo, os meninos, vamos todo mundo para lá Conversar, tomar um café. né? Quem sabe fazer mais um programa desse, né? Vamos fazer. Tá certo, não? Eu agradeço muito foi um prazer aos enorme. marretas, ao Marretinha, né? Marretinha, uma voz do saber, né? Por trás da gente. As marretas que estão acompanhando e convidar todos que participem do podcast, interajam, porque é um momento onde a cultura é muito valorizada. Obrigado de Muito coração, legal. Bueno. Eu já quero antecipar outros convites pro James aqui, para a gente falar de outros assuntos. Vambora. Tá bom? Vambora. Já é um componente, quando você quiser estar na mesa, pode vir. Vambora, eu venho para cá. Tá bom? Eu peço para Simoninha, ela me traz e a gente vem para cá. Que também é sempre muito Joia. bem-vinda, né? Sempre. Isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Marretinha, você tem mais alguma consideração final? Onde é que o pessoal pode achar a gente mesmo, Marretinha? É só isso que eu tenho para falar, porque não teria nada para acrescentar depois desse fechamento maravilhoso, desse espetáculo de simpatia e didática no conhecimento. Só fica @CarijóFilmes em todas as redes sociais. Foi mais do que nunca uma satisfação. Alegria nossa. É sempre uma satisfação, como você diz, mas dessa vez foi mais do que nunca, né? Satisfação, como é que você diz? Inenarrável? Inenarrável. E indelével, não é isso? Positivo. Gente, muito obrigado. Curta nosso programa, assista, principalmente compartilhe. Eu acho que hoje esse programa ficou maravilhoso, com a presença do professor James Onig. E até a próxima, né? A gente vai estar aqui continuando, vamos estudar, trazer pessoas. E esse é o objetivo principal do nosso programa, tá bom? Valeu!